Olá, queridos irmãos, toda a honra seja dado ao Senhor. Hoje irei trazer um texto de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 23 ao 28, que nos diz o seguinte: E Micaías terminou dizendo a Acabe: O senhor está vendo agora que Deus fez com que todos esses teus profetas mentissem. Esses seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Sedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto do fundo, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda a Micaías e leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joá. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte são e salvo. Micaías clamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. Ele disse também: Todos aqui dei atenção àquilo que eu profetizei. Dentro desse texto, eu gostaria de perguntar para você: qual é o preço por você falar a verdade? Micaías e João Batista foram duas pessoas que falaram a verdade. Um ficou preso e o outro foi decapitado por repreender uma grande autoridade que estava no adultério, que era Herodes. Vou resumir a história de Micaías, para você poder entender o contexto daquilo que eu estou falando. Havia paz entre o rei de Israel e a Síria, mas Acabe queria tomar Ramote de Gileade deles e chamou Josafá para ir com ele, que disse que estava com ele nessa. Vamos lá, tô contigo, rei de Israel, Josafá falou. Mas antes ele queria ter uma direção de Deus, Então eles queriam ir para essa batalha, mas antes queriam ter uma direção de Deus. Então ali havia 400 profetas, e esses 400 profetizaram vitória. Mas isso não foi suficiente para convencer Josafá, que pediu para chamar outro. Olha, 400 pessoas, 400 profetas falaram, mas nem isso foi suficiente para convencer Josafá de ir para a guerra. Micaías foi chamado por Acabe, Porque o próprio Acabe falou assim para Josafá: você está querendo mais um, né, Josafá? Que esses daí não te convenceram, Mas tem um aí que eu vou chamar, mas ele só profetiza coisas contra mim, Só coisas más. E Josafá falou assim: não, vamos chamar ele, Vamos chamar ele sim, para ver o que ele vai falar. Então Micaías foi chamado, no início. E um dos oficiais que chegaram para chamar Micaías falou assim: o negócio é o seguinte, Micaías, os outros 400 profetas que estão lá no palácio, eles profetizaram vitória, então você trata também de fazer o mesmo. Profetiza a vitória, do rei Acabe e do rei Josafá. A Micaías foi, Ele falou assim: eu só vou mandar falar aquilo que Deus, Só vou falar aquilo que Deus mandar. Então, ele chegou, no palácio, e aí eles perguntaram para ele se eles poderiam ir para a batalha, Aí, Micaías falou assim, ele profetizou: pode ir, vocês vão vencer. E Acabe viu que ele estava falando mentira e repreendeu: eu exijo a verdade, Quero que você fale a verdade. Então Deus abriu a visão de Micaías, que trouxe
né, a verdadeira realidade e a visão daquilo que iria acontecer com Acabe, que viu Deus assentado no trono com anjos à direita e à esquerda. E Deus queria destruir Acabe pelas suas maldades. Havia um espírito que queria enganar Acabe, o qual falou mentira na boca dos falsos profetas. E por falar isso, Micaías ganhou um belo tapa na cara. E profetizou esse falso profeta chamado Sedequias, filho de Quinaná, que ele iria morrer. Micaías estava falando a verdade e tomou um tapa na cara desse falso profeta, filho de Quinaná, falando assim: olha, quando o espírito do Senhor parou de falar em mim para poder falar na tua boca? Aí ele profetizou: não, na hora que você estiver no teu quarto, você vai ver, né? Você também vai morrer. Vai mostrar que é Deus que está falando. Então Acabe insistiu e disse que voltaria vivo daquela guerra. E mandou prender Micaías, que disse: se você voltar vivo, eu não sou profeta de Deus. Micaías ficou preso, né? Foi preso por um oficial que agora daria água e pão para ele. Olha para você ver o preço por falar a verdade. Ele falou a verdade para o rei, para ele não ir para a batalha. Que se ele fosse, ele não voltaria vivo. E o rei bateu o pé: eu vou voltar vivo. Então vamos ver, né, mais para frente, no versículo 29 e diante, o que aconteceu com Acabe. Acabe foi para a guerra, mas ele se disfarçou. Ele não quis ir com roupa real e se escondeu no meio dos oficiais. Os sírios queriam atacar o rei Josafá, achando que ele era o rei de Israel. E ele gritou: não, eu não sou o rei de Israel. Aí eles pararam. Aí um soldado sírio pegou uma flecha e atirou ela para o alto, né? E já que eles não viram o rei Acabe, foi um soldado e lançou uma flecha para o alto. E adivinha onde essa flecha foi parar? Em Acabe, o qual atravessou ele, e ele morreu sangrando em cima de um carro. Aquela flecha estava caçando ele. Acabe, Acabe, até que o achou. Acabe queria esconder dos seus inimigos, mas de Deus ninguém se esconde. Terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. E esse sangue, né, como eu falei, se espalhou pelo carro. E de tardezinha, Acabe morreu. E eles lavaram o carro, ao qual estava Acabe, em uma represa. E ali cães lamberam o sangue, e as prostitutas lavaram-se naquela água, como o Senhor Deus tinha falado que iria acontecer, né? Deus falou e assim aconteceu. Vemos que Acabe queria fugir de qualquer jeito e se esconder da palavra ao qual foi profetizada pelo profeta Micaías. Mas não adiantou. Aquela flecha era para ele. A Bíblia, né, mais para frente, falando sobre Micaías, não relata que Micaías foi solto ou se permaneceu preso. Mas, por falar a verdade, nós vimos que ele pagou um preço. Então, Acabe, quando ele estava vivo, ele sempre repreendia Micaías por falar a verdade. E dessa vez, na hora que ele foi no palácio, ele falou uma mentira. Aí, Acabe conhecia ele muito bem e falou assim: fale a verdade. E ele falou. E assim como ele profetizou, assim aconteceu na vida de Acabe, que ele iria morrer. Lendo o texto, vejo que Micaías queria o bem do rei, sempre falando a verdade, mas ele não ouviu e achou que estava falando mal novamente. Você fala a verdade para uma pessoa sempre e ela acha que você está falando mal para ela. João Batista, agora eu vou mencionar um pouquinho sobre a vida de João Batista. João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade para Herodes. A Bíblia diz que Herodes gostava de ouvir o que João falava, mas ele mesmo não põe em prática. Acha bonito, maravilhoso o que está escrito aqui, é bom, mas se não colocar em prática não adianta nada. Herodes, que odiava João por falar isso, comprometeu o futuro da sua filha unicamente por vingança.
Herodes ofereceu metade do seu reino. Olha, praticamente metade do reino já seria garantido para o futuro da filha, né, de Herodíada. Mas, por vingança, ela queria de todas as formas matar João Batista. Porque ele falava a verdade. Eles estavam em adultério. E mesmo assim ele falava: essa mulher não te pertence, pertence ao seu irmão. E você está em adultério com ela. E ela odiou falar a verdade a ela e a Herodes. E a filha, né, de Herodes dançou, né, tanto, né, que dançou tão bem, né? E aí, por desejo da mãe dela, Herodias, ela chegou diante do rei e falou assim: olha, eu quero a cabeça de João Batista em um prato. Herodes se entristeceu, mas como ele não queria se comprometer ou passar vergonha diante das autoridades que estavam ali, fez isto, né? João foi decapitado e trouxeram a cabeça dele para elas. E os discípulos de João o enterraram. Vivemos uma geração mimimi e dodói, que agora a verdade virou julgamento. Você vai falar a verdade, aí você está me julgando. Não, você está falando a verdade. A sã doutrina está dando comichão nos ouvidos das pessoas. É aquilo que a Bíblia diz, que nos últimos tempos as pessoas se reuniram um mestre para falar aquilo que elas querem ouvir, para massagear o seu ego. Uma geração que quer ser curada por Deus, mas não aceita a sua repressão, o seu não. É como ir no hospital cheio de ferida e não querer que o médico ponha a mão e nem passe a medicação. Qual é o preço da verdade? Para Micaías foi a prisão, para João a morte. Para o apóstolo Paulo, por pregar a verdade, também foi a prisão e a morte. Qual é o preço da verdade hoje? Processos. Você pode ser processado. Mortes em alguns países. Muitos querem criar sua própria verdade. A verdade, ela não é relativa, ela é absoluta. Ou é verdade ou é mentira. Quando falamos a verdade, não é porque nós te odiamos, não. É porque verdadeiramente te amamos. Quando falamos que homossexualismo é pecado, que idolatria é pecado, que roubar é pecado, que mentir é errado, não estamos sendo desrespeitosos para com vocês, mas unicamente apresentando o que está na palavra de Deus. A repressão no início não é boa, mas produz no final fruto de justiça, quando nos rendemos esta verdade. Jesus disse: bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem e dizerem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Glória a Deus. E vou finalizar com o texto de Judas. Deixa eu só achar ele aqui. Judas, do versículo 18 ao 23. Ele dissera a vocês: quando chegaram os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de você, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisão, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Ore guiados pelo Espírito Santo e continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenha misericórdia dos que duvidam. Salve os outros, tirando do fogo, e para com os outros mostre misericórdia com medo, odiando até as roupas dele manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deixa eu só aumentar um pouquinho o fundo aqui. Salve os outros, tirando do fogo, e para com os outros mostre misericórdia com medo, odiando até as roupas deles manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Então, quando nós falamos a verdade, é para arrebatar almas das garras do diabo, que elas estão numa vida mentirosa, vivendo no pecado, sujando as suas vestes espirituais. E
nós, por falar a verdade, anunciar Jesus, nós queremos o bem, para que essa pessoa venha se aproximar de Deus e venha conhecer cada vez mais o nosso Salvador, para ela futuramente não ter uma condenação e não experimentar a ira de Deus futuramente, mas sim experimentar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Porque muitos, né, têm dúvida, como acabei de citar, né, no versículo 22, tem muita dúvida, né, desse fogo, né, dessa condenação eterna, em que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Nós também devemos ter, nós devemos aborrecer, né, essas más obras ao qual estão sujando a roupa deles, né, a veste espiritual, o pecado, e apresentar a Deus, né, que Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza e o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora para sempre. Amém. Qual é o preço da verdade? Independente qual seja o preço da verdade, se ela vai nos prejudicar, se vai nos levar à morte, mas que vai trazer vida e esperança para outras pessoas, que a gente sempre possa pronunciá-la, né? E a verdade essa aqui é a Bíblia, né? Se renda a essa verdade. Esta é a verdade que traz vida eterna, é a palavra de Deus. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vou colocar um hino aqui, irmãos, né, para vocês. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Jamais
Aleluia.